mudando aqui um pouco o canal, a gente falou de política, né, de periodização, vamos falar um pouquinho de como é que foi assim, a dinâmica das políticas econômicas do regime militar, né? Esse é um tema que é importante que a gente pelo menos sintetize aqui na aula, né? Porque há um certo clichê, né, que fala, bom, regime militar, milagre econômico, né? Não é assim? Normalmente aparece assim em alguns livros didáticos ou mesmo, né, nas conversas de bar, né? Milagre econômico, regime militar. Ora, milagre econômico, milagre brasileiro, como se dizia, foi relativo apenas a um período no regime militar relativamente curto, quer dizer, do ponto de vista das políticas econômicas, dos efeitos da política econômica, a gente pode identificar pelo menos 4 fases. Tá? Pelo menos 4 fases. Isso os historiadores econômicos estudam, né, bastante. Infelizmente, às vezes a gente lê pouco esses autores. São autores muito mais ligados à área de economia, muitas vezes, né? Mas é importante que vocês leiam esse material, né? E além desses clichês, que, bom, regime militar, milagre econômico, né? Não foi bem assim. Primeiro, então foram pelo menos 4 fases de política econômica, de efeitos de política econômica visíveis na sociedade. Primeira fase, 64, 67. 1964, 1967. Marcada por uma política econômica recessiva, voltada para a contenção da inflação, do déficit público e para a criação de marcos regulatórios e ajustes macroeconômicos, né? E isso foi consubstanciado num plano chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que foi lançado no final de 1964, pelo governo Castelo Branco, né? Um outro elemento muito importante que diz respeito não só à política econômica, mas o regime militar, quase que imediatamente, nos seus primeiros meses, lançou 2 leis muito importantes. A lei de greve e a lei de reajustes salariais. Olha, vejam aqui viemos, né? Quer dizer, aqui o regime militar veio. As primeiras leis, ó. Greve, reajuste salarial. Então, uma lei que criminalizava as greves, né, que exigia uma série de ritos burocráticos para acontecer uma greve, para a greve não ser declarada ilegal, né? E, por outro lado, uma lei de reajuste salarial que, através de um cálculo complicadíssimo, procurava sempre dar menos do que a inflação, né? Então, para que isso? Para você ir controlando, né, a pressão sobre o orçamento público e a pressão sobre o capital, obviamente. Então, sempre era assim, a média da inflação passada é que deveria ser repassada. Veja, a média da inflação passada. Isso significa que você está perdendo. Se a inflação está alta, você está perdendo. Está sempre sendo reajustado abaixo, né? Diz os economistas, até com razão, que dizem, bom, não adianta você também ficar dando inflação, reajuste salarial sem controle, porque isso só alimenta a inflação e não resolve o problema do salário. E realmente é um fato, é um problema você controlar processos inflacionários altos como era em 63, 64. Mas o fato é que a opção foi enxugar salário, enxugar o crédito. Nesse sentido, o governo Castelo Branco se desgastou muito com a classe média e com os empresários também, né? É um governo que saiu muito queimado junto à sociedade civil, apesar dela ter apoiado o golpe em boa parte. Por que ela saiu queimada? Porque ele segurou crédito e salário. Segurar salário você agrada, geralmente agrada os empresários, né? Agora, segurar crédito, você desagrada os empresários, porque o empresário precisa do crédito, né? Essa política econômica vai até 66, 67. Quando toma posse Costa e Silva, ele promete uma política retomar o desenvolvimentismo, só que num ambiente, obviamente, à direita, né? Num ambiente ligado enfim, a JK, enfim. Mas ele promete retomar, né, o estímulo ao consumo, né, e ao investimento público. E alguns historiadores dizem que ele só pode fazer isso porque houve essa primeira fase recessiva.
É um debate que há no campo da economia, né? Ou seja, o milagre não se contrapõe necessariamente à primeira fase de política recessiva do regime, né? São complementares. Embora isso seja uma polêmica, porque é fato que só com a mudança de governo de Castelo Branco para Costa e Silva é que se retoma a política econômica expansionista. E aí é que vai dar um chamado milagre econômico. Então veja, o milagre econômico, a rigor, ele ocorre de 68 a 73. O que é o milagre econômico? Forte crescimento econômico, ancorado na expansão do crédito ao consumo, em grandes obras públicas e no endividamento também, obviamente, né? Endividamento ainda baixo em relação ao final dos anos 70, mas já estimulando investimento e tomada de empréstimos internacionais. Ok? Então, grandes obras públicas que movimentam a economia, né? Isso é tradicional no Brasil, não só no Brasil, em vários países, mas aqui o investimento de governo ele tem um potencial muito grande para dinamizar a economia, né? E consumo, sobretudo consumo da classe média. Essa expansão do crédito da época do governo econômico é comparável com a expansão do crédito durante o governo do PT? Então, do ponto de vista do princípio, até, embora a economia seja diferente, tá? Quer dizer, mas o princípio é semelhante. O que explica por que o Delfim Neto é um conselheiro econômico do Lula, né? Virou um conselheiro econômico da esquerda como um todo, né? Dessa esquerda, pelo menos ligado ao PT. O princípio é o mesmo princípio sempre com mais dinheiro na mão das pessoas. Há aí uma questão importante, né? Que a gente também não pode esquecer. A marca econômica do regime militar, a política salarial do regime militar, ela foi baseada em arroxo, em contenção, principalmente do salário mínimo, tá? Quer dizer, isso explica, inclusive, a forte concentração de renda no Brasil, no período. Então, houve controle do salário mínimo rigorosíssimo. Se vocês pegam uma curva histórica do salário mínimo, é o momento que ele mais caiu, a partir de 64. Tá? E essa é uma diferença do governo Lula, por exemplo, né? O salário mínimo, quer dizer, a expansão também se dá pela capilarização do poder de consumo nos setores mais baixos. Tá? E no setor mais baixo ainda, quer dizer, na base da pirâmide social, Bolsa Família e salário mínimo, né? Dizem os críticos liberais hoje que isso é insustentável. Isso só é sustentável se a economia está entrando muito dinheiro na economia, se as commodities estão indo muito bem. Quer dizer, esse é o debate. Mas o fato é que essa é uma diferença importante, né? Esse estímulo aqui ao consumo era a classe média, basicamente. Tá? Setores da classe média. A classe média se expandiu, né? Mas houve também um forte arroxo salarial, né, junto à classe operária, né, que vai explicar por que das grandes greves, inclusive no final dos anos 70. Né. Eles percebem que eles não são sócios do milagre econômico. Num primeiro momento, isso é muito importante vocês terem a dimensão, quer dizer, num primeiro momento, quando você tem pleno emprego e muito estímulo à migração do campo para a cidade, há uma sensação de bem-estar social mesmo entre os mais miseráveis. Que é uma sensação psicológica, humana, né? Quer dizer, eu saio da miséria absoluta, vou para a favela, consigo um emprego, né? Meu filho tem um hospital relativamente perto, tem uma escola ali que eu posso colocar. Há uma sensação de melhoria, e que não é só sensação, é uma melhoria mesmo, de acesso ao equipamento público, emprego e consumo básico. Né? Porque as condições anteriores, sobretudo do campo no Brasil, são miseráveis, são absurdamente miseráveis. Né? Então, o que explica, em parte, por que também houve migalhas do milagre econômico para a classe operária nesse sentido. Mas para os operários mais estabelecidos, mais qualificados, já começa a se fortalecer, consolidar a percepção de que havia um forte arroxo salarial também em processo. Né? Ok? Vejam, o Brasil está vivendo um forte momento de migração campo-cidade nesse momento. E com pleno emprego, né? E pleno emprego significa o quê? Qual que é o primeiro emprego do migrante? Né? Qual que é o primeiro emprego do migrante? Homem, pelo menos, da mulher migrante. Do homem, o que é? Construção civil. Né?
Então, no momento que você tem obras públicas e há estímulo também à política habitacional via Banco Nacional da Habitação, BNH, né, você tem emprego para essas pessoas que estão chegando. Em condições, né, complicadas, né, você tem emprego. E para as mulheres, doméstica. Né? Elas vão trabalhar. Então, se você tem uma classe média em expansão, o serviço doméstico também, urbano, também se expande. Ainda que em condições, repito, né, de arroxo, de exploração, de superexploração. Tá? Então, esse esse explica, em parte, uma certa paz social no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Você tem uma sensação, obviamente, tudo isso garantido por controle das entidades sindicais, repressão, né? Enfim, não é só também, né? Enfim, paz social genuína. Né? Há uma paz social forçada também. Né? Mas isso também não foi só restrito ao período do milagre do milagre do regime militar. Quer dizer, isso é uma história de controle social que é histórica no Brasil. Né? A base de enfim, controle policial, né, vamos dizer. Bom, isso em qualquer sociedade também, não é só o Brasil. Né? Terceira fase que a gente destacaria, que é pouco conhecida, sobretudo no debate historiográfico. Né? Às vezes ela se confunde com o milagre, às vezes ela se confunde com a crise econômica. Temos que tomar cuidado. Há um período que vai de 74 a 80, em que há uma mudança de canal na política econômica do regime, né? Em grande parte causado pelo choque do petróleo em 1973, há uma grande crise no mercado de petróleo no mundo por conta da guerra, né, de 1973 entre Israel e vários países árabes. Os países árabes se organizam e passam a fazer uma política de preços muito agressiva do petróleo, né, e o preço do barril aumenta muito, há uma grande crise na Europa principalmente, um pouco nos Estados Unidos, mas na Europa principalmente, e no Brasil. Né? O Brasil ele importava nesse momento 90% do petróleo que consumia. Né? Então, o aumento do barril ele desorganiza as contas do país. Isso, em grande parte, explica por que o governo Geisel, que toma posse logo depois da crise do petróleo, aliás, em plena crise, né, ainda, muda o canal da política. Ele vai dizer o seguinte, não, agora não tem mais estímulo a consumo, não é? Porque essa política é insustentável. Agora o nosso foco vai ser investimento em infraestrutura energética, indústria de base e indústria de energia. E não tem, o cobertor é relativamente curto, então nós vamos tirar dinheiro que a gente joga hoje para o consumo, na economia em geral, através de uma série de políticas, enfim, financeiras, monetárias, e vamos jogar, né, por investimento em indústria de base, indústria energética, infraestrutura. Vejam, isso é um pouco o debate dos anos 50, que a gente já viu no curso, né? Governo Getúlio Vargas com foco em indústria de base, governo JK com foco na indústria de bens de consumo de duráveis, bens duráveis. Né? Um pouco, há uma mudança nesse sentido, né? Então, aquele que era um dos principais ideólogos do crédito do consumo, que era o Delfim Neto, perde espaço no governo, né, e muda, né, o governo Geisel muda a direção da economia, tira espaço dos empresários no sistema decisório, diluindo o poder do Conselho Monetário Nacional, reforçando o poder do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Recomendo muito a leitura dos trabalhos do Adriano Codato, além do texto da aula de hoje. Ele também estudou esse processo decisório do governo Geisel e o afastamento dos empresários em relação ao governo Geisel, que é pouco, às vezes, conhecido. Né? O que explica, em parte, por que o governo Geisel começa a ser criticado tanto pelos empresários, pelos grandes empresários nacionais, principalmente, e pela classe média, que perde poder de consumo. Embora ainda não estejamos numa completa crise econômica no país. Né? Mas há uma contenção do consumo aí. O foco passa a ser a indústria de base. Então é um momento que o Brasil, por exemplo, vai investir fortemente em indústria energética, em diversificação de matriz energética, sobretudo petroquímica, né? As hidrelétricas continuam se expandindo, já era um processo, enfim, que vinha
do começo dos anos 70, e, né, também no governo Geisel nasce, ou se fortalece pelo menos, a indústria de energia nuclear no Brasil, através do famoso acordo com a Alemanha Ocidental. A Alemanha naquela época era dividida, né? A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental comunista, né? E o Brasil assinou um acordo muito polêmico, né, no jogo geopolítico internacional com a Alemanha, para a transferência de tecnologia nuclear. Esse acordo vai causar uma questão muito séria em relação aos Estados Unidos, que viam neste acordo uma dupla violação das regras não escritas da Guerra Fria, né? Assim, a Alemanha Ocidental, um país sobre o qual foi imposto uma neutralidade e um desarmamento, querendo se rearmar via Brasil, querendo ter bomba atômica via Brasil. E o Brasil querendo ter sua bomba atômica. Então, os americanos vão ver no acordo Brasil-Alemanha, na verdade, uma preparação para que os dois países futuramente tivessem, né, armas nucleares. Vejam que, né, soa até bizarro, né? O que um país vai fazer com 1 ou 2, 3 bombas atômicas no mundo em que as superpotências têm 300, 200, né, milhares de bombas de ogivas, né? Mas o problema não é esse, né? O problema é o seguinte: o clube atômico manda no mundo. Quem tem bomba atômica tem poder de decisão na ONU, por exemplo, né? Então vejam, a regra é essa, né, da geopolítica real, né? Então um país periférico como o Brasil, subordinado classicamente à geopolítica hemisférica norte-americana, ter uma bomba atômica era visto como um sinal de afastamento, né, uma espécie de nacionalismo perigoso, né, que os americanos não endossavam em relação ao governo brasileiro, apesar de o governo brasileiro desempenhar um importante papel na contenção do comunismo hemisférico, né? Vale lembrar a importância do regime militar brasileiro na queda de Allende no Chile, né? Então veja como é um jogo complexo, né, nesse sentido. O fato é que o governo Geisel, então, investe em indústria sobretudo energética, e consolida esse parque industrial de base, mas o faz potencializando o endividamento da economia brasileira. Quer dizer, o governo Geisel vai ser um grande tomador de empréstimos internacionais, principalmente dos países árabes que emprestavam via bancos americanos e ingleses, né, os chamados petrodólares, né? Havia uma certa abundância de petrodólares no mundo, né, que vinha dos árabes, passava pelos bancos ocidentais e isso chegava no Brasil. Em 80, 81, essa política de tomadas de empréstimos se revelou insustentável, porque os Estados Unidos mudaram sua política monetária, aumentaram os juros, passaram a captar dólares, e como a dívida brasileira, a dívida do terceiro mundo, da América Latina em particular, estava indexada aos juros americanos, né? A mudança de juros nos Estados Unidos no começo do governo Reagan, 1981, 82, causou a chamada crise da dívida externa, que atravessou os anos 80 e chegou até os anos 90. E é o momento em que a economia brasileira começa a afundar. 1981, 80 já é uma crise violentíssima, uma inflação altíssima. A partir daí é uma crise constante até praticamente o plano real. Uma crise que envolve dívida externa potencializada, né? No final do regime militar, a dívida externa estava em 200 bilhões de dólares. A inflação altíssima. A inflação em 1984 estava em 100% ao ano. Não vai ser nada perto do final dos anos 80 e 90, né, em que se chegou a 100%, praticamente 80% ao mês. Né? Imagine esse quadro, né? Uma geração que não conheceu essa inflação, né? Não conheceu essa inflação, né? Mas era emocionante, né? Você pagar um aluguel, né, que reajustava mais ou menos 200% a cada 3 meses. E o seu salário talvez fosse reajustado nessa base, provavelmente não seria, né? De tédio não se morria no Brasil dos anos 80 e 90, viu? Por exemplo, eu estava até contando ontem, na aula de ontem, que eu tenho essa mania até hoje. Eu fiquei um neurótico de guerra, né?
Porque eu recebo, eu vou no mercado. É um pouco, acho que memória dos anos 80, né? Porque era isso, se você esperasse 3 dias, os preços já estavam completamente diferentes, né? Então posso ser considerado um neurótico de guerra, né? Guerra da inflação. E era uma loucura, realmente uma loucura. Imagine você ter uma inflação de 3.000%, né, ao ano, né? Como foi no final do período Collor, né? E começa aqui no regime militar. Ela começa no governo João Figueiredo, a sair do controle, né? Efetivamente, né? E, por outro lado, os economistas brasileiros inventam um mecanismo muito perverso, mas muito hábil, para evitar o caos social completo, a chamada indexação da economia. Então, regras de reajuste automático de salário, sempre perdendo para a inflação, mercado financeiro que virou um verdadeiro cassino, né? Então, eu tinha um negócio quando eu tinha a idade de vocês, chamado overnight. Você não podia deixar dinheiro em conta, né? Porque se você deixasse o seu dinheiro uma semana numa conta bancária comum, ele depois de uma semana valeria 50% a menos, né? Então, os bancos passaram a lucrar com esse negócio e inventaram um negócio chamado overnight. O que é overnight? Era você tinha dinheiro em conta, ele automaticamente ia para uma conta financeira para ser investida no mercado financeiro. E ficava rendendo, enfim, inflação mais alguma coisa. Obviamente o banco, a regra básica é o banco sempre ganha, né? Claro, né? Mas você pelo menos não perdia, né, poder de compra de maneira desastrosa, você ia administrando. Então a economia vira um cassino, né? Ninguém quer investir em nada, as pessoas investem em mercado financeiro, né? Inflação alta, né? E ajuste automático de preços de salários, retroalimentando a inflação, né? Então é o que se chamou, no final do regime militar, é um período de caos econômico, né? Que, enfim, a economia não consegue mais se autossustentar, né? E é o início do período que se chama de estagflação, ou seja, inflação alta estagnada. Olha a combinação do pior dos mundos, né? Inflação alta, mas é diferente do conceito de hiperinflação, que teve na Alemanha e Weimar, que teve na Bolívia nos anos 80, né? Que é um momento de pico inflacionário, né? Vocês devem ter lembrado dos livros didáticos também, né? As pessoas na Alemanha de Weimar com um carrinho de dinheiro indo comprar sei lá, um pão, né? Inflação é exatamente isso, né? O papel moeda não vale mais nada. Você precisa de muito papel moeda para comprar pouca coisa, né? Aqui no Brasil o processo é outro, foi outro, né? Inflação alta, estagnada e constante, né? Então é só a partir do Plano Real que efetivamente se constrói um mecanismo de reorganização desse quadro, né? Enfim, com todos os problemas do Plano Real, ele efetivamente consegue quebrar esse ciclo, né? Obviamente num ambiente econômico mundial diferente dos anos 80 também, né? Porque a própria crise da dívida externa, em grande parte, também já estava mais ou menos solucionada a partir do chamado Plano Brady, né? Que era um plano do secretário do Tesouro americano para reequacionar a dívida externa do terceiro mundo, obviamente sem perda para os bancos, enfim, dos países centrais, né? Bom, ok? Então, em termos de política econômica, vocês notem que não dá para a gente resumir a coisa a milagre econômico, né? No cômputo geral do regime militar, a economia cresceu em média 6, 7% ao ano, o que dá mais ou menos parecido com o período de 46 a 64, né? Portanto, à exceção desses 5 anos, né, 6 anos, 68 a 74, em que realmente a economia brasileira cresceu muito, 73 acho que cresceu 11% ao ano, no ano, né? 11%. É uma taxa que só a China, no século XX, conseguiu, 21, né, conseguiu alcançar, né? E obviamente a China num período mais prolongado, né, por uma série de circunstâncias aí. Mas o Brasil, então, salvo esse período que foi um crescimento impressionante, de 11% ao ano, 10%, 9%,
no geral, quer dizer, esse grande crescimento foi anulado pelo baixíssimo crescimento e pela retração no final do regime militar. Então, na soma geral, os dois períodos, o democrático e o autoritário, mais ou menos se equivalem em termos de crescimento econômico, né? Que é um dos mitos, né? Dizer que o Brasil cresceu. Claro que no regime militar cresceu muito e cresceu de maneira tutelada, né? Porque, obviamente, os agentes econômicos estavam submetidos a uma política de Estado mais autoritária, né? Então, é mais fácil a vida da economia nesse sentido, né? Não tem debate, né? A democracia e o capitalismo nem sempre se entendem, né? Os tempos de ambos são diferentes, né? O capitalismo precisa de um tempo rápido, a democracia de um tempo lento, né? De debates, decisões. Então, esse é um dos problemas, né? Por isso que sistemas autoritários, às vezes, facilitados por circunstâncias internacionais, podem ter crescimento vistoso, né? Isso é até uma fala que eu me lembro que o próprio Francisco de Oliveira destacou isso numa palestra, né? Disse, olha, se você pensar os grandes momentos de crescimento do Brasil, 2 deles foram em períodos autoritários, né? Anos 30, 40 e anos 60 e 70. Né? Porque, obviamente, é isso, né? O tempo da democracia fica anulado, né? O debate, a tomada de decisão, a pluralidade de agentes econômicos que têm voz, né? Tudo isso. As demandas populares que querem participar da festa, obviamente, né? Elas são anuladas nesses processos autoritários, né? Então, tomar cuidado com essa sedução, né? Porque só o crescimento econômico também não resolve o problema de um país, né? O crescimento econômico com desigualdade, né? É um nó, né? Você tem um nó social aí que, enfim, não se resolve. Por outro lado, também, uma política que não estimule o crescimento econômico, ela também acaba tirando as bases da democracia, tal como o mundo se estrutura hoje, pelo menos, né? Então, é uma equação que as novas gerações têm que equacionar de maneira, enfim, criativa, aí, porque até hoje a gente fica entre um e outro, né? Ou cresce, né? Ou não cresce, ou distribui ou cresce, né? É bem assim. Como equacionar esses dois polos, né? Porque o que está provado historicamente é que crescimento sem distribuição de renda, né, pode levar a um caos social tão ou mais grave do que em períodos de retração econômica, né? Mas dificilmente um governo sobrevive à crise econômica, né? O próprio regime militar não sobreviveu à crise econômica, ele teve que negociar, né? Ele perdeu muito, né, poder de negociação com a crise dos anos 80. Ele teve que chamar outros sócios, ainda que conservadores, para construir a transição. Eu insisto nisso porque eu acho que a transição ela não ocorreu conforme o plano original, que era você manter uma tutela mais forte sobre o Estado. Ela, em geral, esse plano foi mantido. Quer dizer, o próprio governo Sarney é um governo tutelado pelos militares, né? Mas eu acho que, de todo modo, sobretudo naquele momento ali entre 82 e 84, a presença de uma elite liberal que não estava, talvez, nos planos iniciais aí do processo de abertura, né? Sem falar nos movimentos sociais que a gente vai ver na aula que vem, que atuaram fortemente nesse período e que, segundo a equação aí do Adriano Codato, né, não determinaram a forma da transição, mas determinaram o ritmo. Essa é uma frase interessante que ele tem, né? A pressão social não determinou a forma de transição, que foi indireta, moderada, negociada, mas determinou o ritmo, né? Determinou, né? Obrigou o regime a ter, enfim, uma tática, né, que talvez não estivesse prevista em 74, 75. Um outro aspecto do regime militar importante que é o aparato repressivo. Bom, esse é um ponto fundamental para compreender a vida política e as opções políticas do regime militar. Eu começaria destacando o seguinte: o aparato repressivo, ou seja, o controle sobre a oposição política, o controle sobre o sistema político, o controle sobre a oposição armada, vamos dizer assim, né? No caso aí a esquerda armada principalmente, ela se deu de maneira combinando repressão legal, ou seja, dentro de um aparato jurídico, ainda que seja autoritário, que fosse, né, autoritário, que fosse, enfim, não liberal, vamos dizer assim,
e que foi combinado com um aparato ilegal. E ilegal, veja, não é uma opinião minha, é ilegal face à legislação da própria época, do próprio regime militar. Então você tem, no campo do sistema legal, né, dentro do viés legal da repressão, Lei de Segurança Nacional, de 1967, Lei de Imprensa, muitos jornalistas foram processados conforme a Lei de Imprensa da época, né? Os atos institucionais, né, foram 17 atos institucionais que davam grandes poderes ao presidente da República, né, que estabeleciam medidas legais arbitrárias, discricionárias, né, que foram usados. Inquéritos policial-militares, os IPMs famosos, né, que julgavam crimes políticos de civis, né, que julgavam os crimes políticos dos civis, né. Então, tudo isso faz parte da, vamos dizer assim, da área legal da repressão. Portanto, a área que está ancorada em leis, ainda que sejam leis questionáveis, ilegítimas, arbitrárias, mas normatizados em leis, né?